fãs de scrapbooking e patchwork, atenção, tá chegando uma feira maravilhosa que vai reunir estes dois artesanatos. Portanto, já comece a preparar, chamar as amigas ou mesmo divulgar para quem você sabe que gosta dessas duas técnicas, porque em abril nós teremos a Brasil Patchwork Show e a Brasil Scrapbooking Show, as duas feiras em uma só. E é muito fácil você saber as informações, eu vou passar o site, portanto já vai pegando caneta e papel para anotar. Olha só, 90 expositores, entre indústria, comércio, ateliê, artesãos, tudo, vão vender os materiais, vão trazer as novidades para você e ainda vão ter cursos, presentes, né, os sorteios que as empresas fazem. Você vai poder participar dessa feira e curtir bastante. Então, acesse www.wrsaopaulo.com.br e tenha todas as informações. Algumas delas eu vou passar agora. A feira, ela acontece de 13 a 16 de abril e tem horários diferentes. De 13 a 15 de abril vai ser das 11 da manhã até as 7 da noite. E no último dia, que é o dia 16 de abril, vai ser das 11 da manhã até as 6 da tarde. Crianças menores de 12 anos não podem entrar, mas é uma determinação da justiça, não é da feira não, tá? Mesmo que estejam acompanhadas dos pais, não podem entrar. Então, programe você e suas amigas e vai ter uma tarde, um dia gostoso para aprender scrapbooking e patchwork, tá certo? www.wrsaopaulo.com.br. Quer saber o endereço? Rua Samaritá 230, em São Paulo, no Centro de Eventos Promagno. Registre essa data, de 13 a 16 de abril, duas feiras em uma. Brasil Patchwork Show e Brasil Scrapbooking Show. E agora é um momento muito gostoso, aquele momento da customização daquela mochila linda que você vai aprender com Denise Emery no Espaço Condor. Aqui com Denise Emery, eu tô de olho nessa mochila. Ficou linda, Denise? Ficou. Curti demais. E você vai ver a facilidade que a gente vai ter para fazer agora, com os pincéis corretos, tudo é mais fácil. E a Condor proporciona pra gente esses pincéis que eles vêm próprio para poder fazer determinadas pinceladas. E é o que a gente vai fazer agora. Bora lá. Vamos lá? Vamos! Eu quis começar desde o início, ensinar a desenhar, que às vezes as meninas ficam com medo em casa. Ah, não sei onde que eu vou tirar a ideia. Eu trouxe umas coisas que tem no mercado que facilitam muito a vida da gente, que são umas réguas. Mas nada me impede de desenhar sozinha e nem de tirar algum risco na internet, tá? Então, o que eu fiz? Primeiro, eu trabalhei com um nome, porque eu pensei em mochila adolescente. Adolescente tem essa coisa de autoafirmação, de nome. Então, eu comecei trabalhando com uma régua de letra. O que eu fiz? Um lápis. Vou fazer duas letrinhas aqui do meu nome, que eu já customizei, claro, uma mochilinha pra mim, né? Que aí eu vou sair toda bonitinha por aí. Não é boba, não! Não, de jeito nenhum. Então, o que eu fiz? Com a régua, eu só marquei a letra. Vou escrever o nome de quem eu quiser. Peguei uma régua de florzinha e fiz o desenho que tá aqui. Vamos fazer um de cada tamanho. Só que esse desenho, ele é pequeno. O que eu vou fazer? Aí que começa a criatividade da gente. Eu vou redesenhar. Eu vou pegar esse mesmo desenho e vou aumentar a pétala pelo lado de fora. Só isso. Olha a facilidade. Olha, já ficou grande. Já ficou grande. Aqui eu posso fazer duas, eu posso fazer três. Vamos fazer um outro formato. Quantas camadas você quiser. Quantas eu quiser. Vou fazer um outro formato para você ver que a mesma base eu posso fazer várias coisas. Aqui é interessante que, se você olhar, a própria tampinha, ela faz esse mesmo formato. Eu posso fazer com a tampinha, eu posso fazer com uma moedinha. Verdade. Eu posso tirar... Aqui, ó. Mostrar. Fiz caca aqui. Ó, a gente pensa que não, tudo é motivo de criatividade. Ó, uma. Cheguei A mão pro ficou lado. na frente, Denise, a gente Aqui. não tá conseguindo ver. Vamos lá. Isso. Sim. Ó, duas. Uma moedinha. Uma moedinha, uma tampinha. A própria parte de baixo do lápis, de uma caneta, tá? Eu tô fazendo, na realidade, um motivo geométrico. Eu posso aproveitar o que eu quiser.
Então, vou terminar aqui a mão livre, porque a gente já tem mais facilidade, né? Então, posso fazer com mais pétalas. Não ficou muito legal, eu ajeito com lápis, porque a tinta vai cobrir. E posso fazer por fora o desenho que eu quiser. Aqui, ó, vamos fazer com uma pontinha. E as flores, elas vão se transformando. Olha que Quero legal. fazer uma folha. Então, eu vou fazer um risquinho no meio, uma barriguinha eu encontro aqui, uma barriguinha eu encontro aqui. Vou fazer de novo uma maior, que a gente vai começar a pintar. Tá? Você já Tenho veio medo famosa. disso tudo. Faz num papel, pega o carbono, coloca por baixo e o risco tá pronto, tá? Então, vamos lá. O que eu Sem vou fazer segredos. agora? Sem segredos. Eu vou usar um pincel que ele chama chanfrado. Qual é o segredo desse pincel? Ele tem uma parte reta. E essa parte reta, vamos ver se a gente consegue mostrar. Ó, uma aqui e uma aqui. Ela vai fazer o contorno perfeito do meu desenho. Vamos lá? Vamos colocar uma tinta e vamos começar para a gente ver na prática como que isso funciona. Opa. Pronto. Será que se colocar assim? Na realidade é o avião. Como assim? Ela veio de avião. Ah, Então, o que que acontece? A altitude, ela faz primeiro a tinta meio que entrar em ebulição. Eu abri todos os vidros antes de chegar, porque ela chega já querendo expandir. Eu acho que a altitude afeta. olha que interessante. Sempre. Às vezes explode dentro da mala. A gente tem várias surpresas assim, sabe? Então, vamos lá. Ó, eu coloquei a tinta no pincel, só coloquei, tá? Esse pincel é o pincel 327. Essa linha laranja é uma linha apropriada para tecido. Por quê? Porque ela é mais durinha. Então, olha o que que vai acontecer. Eu vou colocar o meu pincel e só vou esticar a tinta. Olha a facilidade. Preciso saber pintar? Não, eu não preciso. Na realidade, eu estou fazendo um preenchimento. Eu coloco e eu vou preencher. A parte mais larga do pincel, eu coloco sempre na linha do meu desenho, porque ele já dá o acabamento perfeito. Se eu não quisesse fazer o contorno preto que eu fiz, eu já poderia recortar, que eu não teria problema algum em terminar. Ó, coloquei, vou fazer a mesma coisa na parte de dentro e terminei. Que de puxar. facilidade, Ó, Denise. muito, né? Ó, tá pronto. Uma letra. Vamos fazer uma flor. A flor, eu tenho uma facilidade. O formato dele não é circular. Eu tenho um pincel que ele tem um formato circular. O apelido dele é língua de gato, tá? É o pincel 326. Vamos só dar uma viradinha aqui, só pra gente... Isso, olha lá. Assim, olha lá. Deu Ele para tem um- ver? Ele é meio arredondado. Olha que legal. Ele vai dar o formato certinho Da minha pétala. pétala. Então, ele vai facilitar. Tenho dificuldade de pintar, eu já tenho um pincel, que vocês vão ver, na hora que eu colocar e puxar, ele já vai fazer o formato. Essa parte de fora, para que fique mais fácil, eu também vou usar o pincel chanfrado. Por quê? Porque ele faz um contorno mais preciso, a gente acabou de ver aqui. Então, eu vou colocar meu pincel em pé e vou fazer o movimento da pétala. Olha lá. Tem Ficou coisa mesmo mais fácil do que perfeito. isso? Não, né? Coloco o pincel em pé, sempre no cantinho da onde vai começar a parte de dentro da flor. Coloco o pincel em pé de novo, giro e trago ele aqui. Se eu não quisesse, eu não precisaria nem desenhar. Por quê? O próprio pincel, ele já dá o formato da minha flor, ó. E você tá pintando num tecido de algodão. 100% algodão. 100% Isso é muito algodão. importante, tá? Por quê? Porque a gente vai colar esse tecido na mochila, ou eu posso colar no caderno, ou eu posso colar nessas pastas que as crianças levam tarefa para casa. Eu posso colar na superfície que eu quiser, mas a cola só não descola se o tecido for 100% algodão. Bom, que você Essa é uma dica muito boa. importante, muito importante. Ainda bem que você tá aí de olho, né? Já tinha esquecido. Então, ó, fiz a parte de fora.
Vou com a cor amarela e o pincel língua de gato, o 326, eu estou usando o número 10. Eu aproveito o tamanho da minha flor. Por exemplo, eu usaria para essa maior um número 16, ok? Ó, porque ela vai encaixar certinho aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Somente preencher. Olha que facilidade. Bom, é vendo a pintura destas pétalas internas da florzinha que a gente vai para o intervalo e volta já. Fique conosco. Se você está curtindo essa customização da mochila, e eu tenho certeza que tá, porque eu tô. Ah, mas olha que ideia legal. Você pode fazer, né, da sua mochila, na mochila da sua filha, do seu filho, usando desenhos diferentes, colocando o nome, personalizando. Para fazer este artesanato, o uso dos pincéis é muito importante, para que tenha qualidade. Senão vai ficar feio, vai ficar borrado, vai ficar torto, não. Use o pincel certo. Nesse caso, nós estamos oferecendo para você a oportunidade de conhecer a linha sintética para tecido. Tá certo? Não é preciso lixar, não é preciso cortar a ponta para adequar as suas pinturas. Ele já vem prontinho. Tem um filamento sintético especial, o desempenho dos formatos, eles promovem recursos diferenciados. Gente, alta qualidade no traço, ele é flexível, tá certo? E ainda dá uma cobertura e precisão no acabamento. Você está conhecendo aí a linha sintética para tecido da Condor. Dá uma olhadinha nos formatos, as pontas já estão aí perfeitas para você fazer a pintura do jeito que você quer. Perfeito, fala a verdade, olha lá, a língua de gato em vários tamanhos, vários tipos de pincéis. E esse filamento sintético vai ajudar você na distribuição da tinta, na acomodação da tinta no tecido. Vai ficar perfeito. Você pode usar em tecido, em couro, EVA, emborrachado, onde você quiser. Mas lembrando, se quiser customizar a mochila como a Denise Emery está ensinando, você deve usar então no tecido 100% algodão. Agora, se você quiser conhecer toda a linha Condor, acesse o site www.condorpinceis.com.br/pintura artística. Agora, se você quiser novidades, dicas muito legais, saber o que está rolando, é só você acessar www.blogpintura.com.br. Então, vou passar novamente o site para você conhecer a linha de pincéis da Condor, que é www.condorpinceis.com.br/pintura artística. E você pode conhecer as novidades, conhecer os trabalhos prontos no www.blogpintura.com.br. Legal demais, não é? Curti. Você falou uma coisa interessante. Essa história do formato é o pulo do gato. Então, ó, a gente usou o língua de gato, o chanfrado. Agora a gente vai usar um formato que o apelidinho dele é faca. Ele parece um chanfrado, mas ele é mais arredondado. Ah, parece mesmo a pontinha de uma faca. Parece uma pontinha de uma faca. A referência é 347 e eu vou usar o número 4. Para que lado? Aqui, pode? Ó. Não, pode pôr aqui, ó. Fico meio aqui no perdida para que lado que eu vou. Consegue ver. Deu? Ah lá, deu para ver agora, né? Ele vai até a curvatura dele vai até o finalzinho. Para que eu uso esse pincel? Para fazer contorno. Eu não uso mais aquele pincel fininho que a gente usava. Que muita gente treme, não consegue fazer. E essa pintura é uma pintura mais moderna. Então, o que eu vou fazer? Só coloquei a cor preta, fazer uma beiradinha. E olha o contorno. Olha aí! Olha a facilidade. Então, aqui... eu vou fazer, nesse tipo de pintura, o contorno de todas
todos os meus desenhos, todas as flores, todas as letras, para depois eu trabalhar com 2 instrumentos. Um pincel diferenciado, que eu vou começar com ele agora, e o pinta-bolinha, que é o que vai dar esses acabamentos meio geométricos. Ela ficou uma flor meio modernosa, assim, primeiro por causa das cores, né? Essas cores vivas, elas dão um tchan especial. E depois, por causa dos motivos geométricos. Então, a gente fez o contorno, que não precisa ser muito perfeito. E eu vou usar o pincel 601, número 10. Ele tem 3 pontinhas. Que interessante. E tem um segredo. A gente tem que colocar um pouquinho de água para diluir a tinta. Olha a dica, presta atenção. Eu vou abrir um pouquinho, ele fica aberto, e eu vou fazer as listas todas de uma vez. Não precisa fazer uma por Ok? uma. Que Perfeita legal. a dica? Perfeita. Então, eu vou trabalhar do jeito que eu quiser. Toda vez que eu quiser um listado, o que eu faço? Eu uso esse pincel 601, que ele vai me dar. E o segredinho dele é que a tinta tem que estar um pouquinho diluída. Um pouquinho de água e eu consigo trabalhar. Olha que interessante. E daí, eu vou inventar. Eu falo que agora é criatividade. Ah, eu vou fazer umas bolinhas na minha flor. Mas eu quero uma pontinha do pinta-bolinha amarelo. E em volta do amarelo, eu vou pegar uma pontinha menor e vou trabalhar com preto. E assim, eu vou criando os formatos, as formas e o jeito que eu quiser. Olha, Tá? a Condor pensa em tudo. Esse pinta-bolinhas. Ele não pinta só Não, bolinha. Na não. realidade, a gente dá uma aula de pinta-bolinha porque ele faz milhões de coisas. Mas hoje, mais ou menos isso. O que eu fiz? Eu trouxe um monte de florzinha adiantada pra gente poder aprender a colar. Na realidade, aqui, se a gente olhar, olha, é a mesma flor, todas elas diferentes. Por quê? Porque eu usei esses 2, o pincel 601 e o pinta-bolinha, e modifiquei todas elas. Parecem flores diferentes e, na realidade, se a gente colocar em cima, o formato da flor É o mesmo, tá? Uma maior e a menor. Perfeito? Agora eu tenho que colar, Sim. né? Vamos lá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu usei uma mochila, vocês vão achar o máximo. Eu reciclei uma mochila da Condor, na realidade. Ela já tinha a logomarca, mas eu queria aproveitar e fazer uma outra coisa com ela. A gente ganhou mochila de final de ano, uma agenda que ganhou de alguma promoção, alguma propaganda, um caderno que tem um escritinho que você queira cobrir, a gente vai fazer isso. Qual que é o segredo? Vamos lá, vamos pegar essa flor. Eu vou virar do avesso. Eu vou pegar uma cola que chama cola pano. E eu vou passar. Tanto eu posso direto com o pincel. Como essa cola me facilita, eu venho com o bico aplicador. Daí eu vou usar um pincel de cerda. Por quê? Pincel de cerda é um pincel que estraga com menos facilidade. E essa cola é muito poderosa. Ela cola mesmo. Então, eu não vou usar um pincel mais delicado, de um filamento sintético e correr o risco de perder meu pincel com a cola. E o pincel de cerda, ele aguenta, a gente fala assim, é um pincel peão, pau pra toda obra, faz de um tudo, inclusive trabalhar com esse tipo de material mais pesado. Eu tô usando 455 e eu só vou fazer o que aqui? Eu só vou espalhar. Ah, trazendo para as Trazendo para as beiradinhas. Exatamente. Ó, feito isso, eu vou distribuir da maneira que eu quiser. Então, vamos lá. Não vou colocar na logomarca hoje, não. Vou fazer um desenho aqui, ó. Para isso fixar, eu vou fazer a mesma coisa pela parte de cima. Eu coloco a cola e eu vou espalhar. Então, Com o mesmo pincel. com o mesmo pincel, ó. Aqui eu tenho certeza que eu estou protegendo a pintura e eu tô dando aderência para essa cola fixar na minha mochila, tá? Então, eu vou passar
eu tenho sempre que ter um cuidado, que é muito importante a gente observar. O que pode acontecer para isso descolar? Eu deixar alguma parte sem cola. É a única coisa. Não pode correr esse risco. Não posso correr esse risco. Então, quando eu terminar, secou, tá tudo bonitinho, eu venho sempre nas beiradinhas e vou tentando levantar. Se levantou, eu coloco mais um pouquinho de cola, termino de ajeitar e daí... É uma segurança. De que não vai descolar, de que vai ficar bem coladinha. No caso da mochila, a gente provavelmente não vai lavar, mas eu posso fazer aplicação no tecido também, tecido com tecido. Quero fazer uma camiseta, eu posso fazer essa mesma colagem na camiseta, mas eu preciso que os dois tecidos sejam 100% algodão quando eu vou colocar na máquina, que eu vou lavar e que eu vou fazer esse tipo de coisa. Fora isso, nesse caso, a gente não lava a mochila todo dia, né? A gente lava no final do ano, meio do ano para começar o início. Que nunca lava a mochila. Tem de tudo, tem de tudo. Não lava nem o tênis que tirar a mochila. Mas normalmente a mochila ela aguenta, assim, normalmente. Na minha casa eu tenho 2. Julho a gente dá uma limpeza nas mochilas para começar. Então pode lavar, não tem problema. E quando eu quero lavar todo dia uma camiseta, aí eu colo sempre tecido de algodão com tecido de algodão. Perfeito. E aí a gente vai criar, olha lá que legal. Olha os cadernos, a ideia é muito legal, gente. Todos esses cadernos, eles tinham uma marquinha, que aí é onde a gente fica criativo para cobrir. Tinha um desenho escrito e eu coloquei a folhinha para cobrir. E comprei a bolsinha e fiz a mesma coisa, sempre com os mesmos materiais. Denise, valeu, minha querida. Obrigada. Que bom. Curti mesmo. Este foi mais uma aula deliciosa usando aí os pincéis Condor. Foi mais um Espaço Condor. Olha, valeu, hein? Que show o programa de hoje. Te espero no próximo Arte Brasil. Sempre 3 horas da tarde a gente tá aqui, ó, prontinhos para te ensinar muito mais de arte e artesanato. Beijo grande e até lá!